Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Após o título, né, o seu último título no Olímpia, você iniciou uma preparação para a Open. Quais os motivos dessa estreia na Open não ter acontecido? Eu sabia que eu não ia conseguir fazer em termos de mental, comprometimento, mentalidade. Essa era a minha situação. Desde 2018, 2019, 2020, eu acreditava que eu conseguiria ganhar na categoria Open. E eu fiz tudo que eu pude para chegar no palco. Eu acreditava que realmente eu ia ganhar e virar o primeiro campeão. Mas não era para ser. Eu tive muitos problemas estomacais. Eu lembro de uma situação na qual eu tava batendo no liquidificador 2, 3 refeições por dia. Eu tinha zero apetite, eu acordava enjoado, problemas no estômago. Isso não me parou. Eu batia no liquidificador e transformava em sopa e tomava aquilo. E no final das contas eu tava só vomitando tanto que minha esposa falou, já deu. Já deu. Ela nunca tinha se envolvido nas minhas preparações. Ela é meu maior suporte, ela sempre esteve comigo. Nunca a gente tinha pensado em parar com aquilo. E eu lembro dela falando, sentado ali na cozinha, numa mesa assim, eu tava desse lado, ela tava daquele lado. E a gente tinha vendido aquela casa em Las Vegas. A gente tava morando de aluguel. A casa que a gente comprou em Las Vegas tinha sido liberada. E eu tinha me comprometido de subir ao palco aquele ano. E eu tinha tanto problema no meu estômago que aquele dia em particular eu estava comendo e pensando, vomitando. Foram 3, 4 que eu comecei a... E aquele cheiro... Nada estava sendo digerido. Eu já estava fazendo bodybuilding, fisiculturismo desde os meus 19 anos, então eu quase não perdia refeições. Era muito difícil eu não comer refeições. E nesse mesmo off-season, você sabe quando você não tem que comer? Tem um break. Então essa era a única época onde eu não comia mais 6 ou 7 refeições no dia. Minha esposa nunca se envolveu na minha preparação e ela sempre falou, ela me falou dessa vez, chega, isso não está certo, tem algo estranho no seu estômago e a gente precisa chegar no que está acontecendo. E naquela hora, naquele tempo, eu não conseguia mais lutar contra isso. Não tinha mais como eu dizer, amor, cala a boca, nós vamos fazer isso. Porque eu estava fazendo tudo isso, por eles. Eu estava querendo passar ali pelos meus desafios e por 1 ano e meio eu passei por isso para chegar nos palcos do Mr. Olympia. Então, você sabe, os 2 caras que eu ganhei daquele palco, eles se tornaram Mr. Olympia. O Derek ganhou no último e o Had ganhou no ano anterior. Se eu tivesse um off-season produtivo como eu estava querendo, eu teria enchido meu shape, teria colocado aquela qualidade, tecido muscular. Mas eu gastei muito dinheiro para tentar corrigir esse problema. Eu contratei 3 médicos. Dava para comprar uma pequena casa com o dinheiro que eu investi. Eu investi tanto para ser o Mr. Olympia. E eu falei, talvez isso não seja para ser. É difícil, né? É muito duro você se olhar no espelho e estar convencido que você vai ganhar
e aí sucumbir para essa realidade de que tudo que está acontecendo e não foi nenhuma lesão. Se eu tivesse uma lesão, talvez fosse melhor até. Se eu tivesse rasgado algum músculo, por causa desse músculo, por causa daquilo, que seja. Eu já estraguei dois ombros, joelhos e agora dessa vez, se você não consegue comer, você não é nada. E os doutores, os médicos falavam, você está comendo 6 a 7 refeições e você está digerindo talvez 2 delas. Tudo isso fica ali parado, acumulado, e você arrotava, eu arrotava e parecia coisas podres saindo. E eu tinha que aceitar o fato de que talvez Deus tinha um plano maior para mim. Eu lutava e eu senti que eu pensei ali que eu estava sendo testado como se... essa é uma lição que você vai aprender. Você vai sair disso e quando você sair... para mim era uma lição. O Mr. Olympia vai ser a cereja, vai ser o teste ali para você. Mas assim que a palavra aposentadoria veio, eu falei, não consigo lutar contra isso. Como a gente falou da categoria Open, a gente teve grandes rivalidades que perduraram por mais de 2, 3 anos. Coleman, Jay, para mim a mais lendária Phil e Kai. Quais são os 2 atletas atualmente que você acha que possam ocupar esse lugar hoje em dia? Na categoria. Boa pergunta. Yeah! Good question, caralho. All a good question. Yes. Todas são boas, calma. Tem um ponto sobre essa questão. O Jay e o Ronnie, ela era que... fui parte da era do Kai e do Phil. Era no outro palco. Eu tava no palco, eu vi eles ali, eles não se gostavam. E a era do Jay e do Ronnie, que eu era fã ali, pro Mr. Olympia. E se alguém me perguntasse, a primeira rivalidade foi Jay e Ronnie, com certeza. Mas pra hoje, tem tantos caras que poderiam mudar ali. Eu não sei se vai ter só 2 cavalos ali correndo, uma corrida para 2 cavalos, porque tem tantos caras no top 5. Tem Rádio, Derek, Samson, o Andrew Jack, o Rafa chegando agora em alguns anos, Hunter Labrada, que também está chegando nos próximos anos. Tem tantos rivais que não tem, acho, 1 ou 2 separados aí durante anos. Talvez sejam 3 ou 4 nomes que vão ficar ali em primeiro, segundo, terceiro, mudando de spa de lugar. Eu gosto do físico do Samson. Ele é super condicionado. Eu não sei se ele consegue ficar. Ele sabe que ele tem aquela deposição, aquela coisa que não deixa ficar tão seco. Mas se ele conseguir fazer isso, ele é perigoso. Claro que o Hadi, eles estão sempre... Ela vem sempre muito duro, muito seco. Claro, e o Derek também, o que ele sempre vem fazendo desde que ele saiu da categoria 212. Então, essas pessoas que estão subindo. Eu não acho que vai ter só uma rivalidade entre 2 caras separados aí por Dentro muitos desses anos. caras, onde você vê o Nick Walker? Eu devia ter falado do Nick, ele é um amigo meu, ele também treina lá, pô. Mas ele é um dos caras que... Ele melhorou tanto. E eu vejo isso com meus próprios olhos. Alguns anos atrás o Nick tinha um pouco de barriga, mas ele trabalhou tanto para trazer essa simetria, afinando. E eu falaria que se o Nick fosse... Se ele conseguir trazer o taper ali, o V-taper, você não consegue mudar aquilo. Mas ele mudou. Ele mudou. Eu vi isso com meus próprios olhos, na minha própria academia. Ele mudou o treinamento, ele mudou a comida. Ele está comendo menos agora, não está forçando mais a comida. A frequência entre as comidas, o tamanho é melhor, é menor. E isso ajudou muito ele a trazer essa linha de cintura. Mas ele é um monstro.
é insano. Eu olho pra ele na academia andando, balançando na academia, e as pernas dele são insanas, loucas. Aí você fala que ele é tão... Ele é sempre fresco, ele sempre é cheio de energia. O esporte não roubou a alma dele. Então algumas pessoas que chegam lá no auge e já não tem mais energia, eles estão só grandes. Eles não têm mais aquela energia. Ele tem muita energia e ele é muito benquisto. Foi difícil pra ele, porque ele passou por coisas difíceis aí antes do... Ele machucou o isquios tibiais, ele, antes de chegar no Mr. Olímpia, depois ele terminou com a namorada. Passou por problemas aí, agora ele tá de volta a ele mesmo, do jeito que ele era. Faminto, focado, e quer provar realmente pro mundo que ele merece estar nesse top 3. Vai ser bacana, vai ser empolgante. Os caras, vamos ver quando ele fizer agora a volta no New York Pro, vai ser ele vai voltar agora na parte oeste, parte leste, na parte leste da América. Ele vai estar aparecendo insano. Você viu recentemente como ele está agora? Ele está num off-season muito bom. Ele é perigoso, Foi uma resposta longa, mas é isso. Flex, você foi para Colômbia fazer um tratamento com células-tronco. Por que você escolheu a Colômbia e como foi esse tratamento, como ele te ajudou? Eu fui lá para células-tronco, realmente. Naquela história que eu estava falando do meu estômago, eu estava tentando de tudo. Quando eu mudei e tentei sair do Olímpia naquele ano, eu queria garantir que todas as minhas lesões estavam sendo olhadas. E eu tinha toda a possibilidade de ser curado, de sarar. Então eu fui para a Colômbia. Tive uma grande... Um alô aí pro pessoal que me ajudou, que me ajudaram muito, me deram praticamente $30 mil válidos aí para tratamento no joelhos, estômago, ombros. A questão com células-tronco, muitos atletas vão usar elas, aí eles voltam para academia 2 semanas depois. Como trabalha aí? Como é que isso funciona? Elas funcionam buscando por inflamação. Então, se você está quebrando o tecido muscular, ela vai para essa área de inflamação. Mas para mim, se você parar de treinar e ainda está inflamado, ele vai achar a inflamação. Então, eu entendi a missão da célula-tronco. E o que era pedido para mim era para fazer, e eu segui o que os médicos falaram. E eu parei durante 3 meses, o que foi difícil para mim. Eu limpei meu corpo, engravidei minha esposa. Tive uma grande experiência e eu posso te falar que a célula-tronco funcionam. E eu voltei para o Mr. Olímpia para preparação. Então, todo esse trabalho que foi feito destruiu aí. Elas destruíram para eu chegar e treinar para ser o melhor e me ajudaram. Foi uma combinação também de um tempo fora da academia, não, sem dúvida. Mas isso realmente mudou minha vida. Me ajudou muito, eu me senti muito bem por isso, depois disso. E facilmente faria de novo, agora que eu já estou aposentado, enfim. Agora eu estou tentando me sentir melhor, eu já detonei meu corpo, meus ombros são detonados, meus joelhos, minha coluna, minha lombar. Mas se você me perguntar, como é que você tá? Eu falo, tô ótimo, isso é mentalidade, tô ótimo. Mas eu me dei muito, eu me doei realmente. Eu me deixei quase paraplégico, praticamente. Eu trabalhei muito, eu fui longe, eu me curei. Mas quando eu estava competindo, ninguém sabia disso, mas eu estava tão dolorido, eu era tão dolorido o tempo todo. Mas me mostra um campeão que não esteja dolorido. Me mostra um campeão que não tenha lesões. O que está escondendo lesões. A gente sempre sobre. Eu falei, 2 ombros machucados. E aí eu não posso fazer o duplo bíceps por causa do meu
Meus 2 ombros machucados. Se você tá procurando paradinhas de qualidade que realmente batem, então você precisa conhecer a Red Shark. Gnomo, Jorlan e William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red. E para garantir aquele desconto em suas compras, corre para o link do revendedor que tá aqui na descrição.